Esse é o terceiro vídeo de uma série de 5 vídeos sobre as competências cobradas na redação do Enem. Então, nós já falamos da competência de número 1, que diz respeito ao domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, e a competência número 2, que fala sobre o atendimento ao tema e a estrutura do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, se você não assistiu a esses vídeos, vai lá, assiste também a esses vídeos depois que você assistir a esse terceiro. Esses vídeos eles não precisam necessariamente ser assistidos na ordem das competências, porque essas competências elas são avaliadas de forma independente. Cada competência vale 200 pontos e somadas elas vão valer os 1000 pontos, estão sonhados 1000 pontos da prova da redação do Enem. Mas elas estão interligadas, claro, porque o texto ele não é um aglomerado de palavras, de frases soltas. Ele tem textualidade, ele tem que ter continuidade, ele tem que estar todo relacionado entre si. E isso, no campo da coerência textual, no campo das ideias e também no campo da coesão, da construção do texto na superfície, em relação às palavras, a seleção ali usada na estrutura do texto. E a competência de número 3, ela vai se referir muito à coerência textual, ao campo das ideias do texto. Olha só o que a competência de número 3 pede. Ela pede que você relacione, organize, interprete, tudo a partir de uma seleção de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. O que exatamente essa competência pede? Primeiro, a seleção de ideias, organizar essas ideias, como você interpreta e como você usa no seu texto essas ideias que vão ser não somente dos textos motivadores, mas do seu repertório sociocultural. Então, aqui na coerência de número 3, é muito importante que você use argumentos, informações que vão além daqueles que foram dados nos textos motivadores. O que eu posso usar como repertório sociocultural produtivo? Então vamos pensar, o que é um repertório? Eu tenho uma banda musical que você gosta. Eu tenho um repertório, é um conjunto de músicas, de temas que são trabalhados nessas músicas. Então, quando eu falo repertório, é tudo aquilo que você tem de conhecimento, na sua bagagem de conhecimentos, em relação ou que possam ser relacionados àquele tema. Livros que você leu, filmes a que você assistiu, músicas, letras de músicas, informações das mídias, de jornais, por exemplo, fatos históricos que possam ser retomados. Então, todos esses conhecimentos dessas diferentes áreas, de filosofia, de economia, se o tema tiver relação com economia, todas essas informações podem ser usadas como ideias que vão pautar os meus argumentos. Então, na competência de número 3, eu preciso relacionar todas as informações, todo o repertório sociocultural de forma produtiva. Produtivo quer dizer o quê? De forma relacionada com o tema. De que forma eu consigo relacionar? Demonstrar que eu sou um cidadão crítico, que eu não só absorvo informações, que hoje o que a gente tem é muita informação na internet, via vários meios que a gente tem de obter informações. Mas o que eu faço com essas informações? De que forma eu absorvo, eu interpreto e eu uso essas informações no meu dia a dia? E eu consigo inserir essas informações na minha vida como conhecimento. Então, de que forma eu consigo inserir essas informações na minha vida como conhecimento produtivo, como algo que acrescenta um valor novo também, para que eu possa interferir no mundo onde eu vivo.
Então, a competência de número 3, ela está ligada a essas questões, né, de repertório, da coerência no campo das ideias que eu apresento. Então, eu preciso compreender bem os textos motivadores, mas ir muito além deles, usando outras informações do meu repertório sociocultural. E também a questão da argumentação. Porque você vê lá no enunciado da competência, relacionar, organizar, tal, essas informações em defesa de um ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto? Ele precisa estar no texto. E você precisa organizar todas essas informações de forma a contribuir com a argumentação que você está construindo no texto. Então, não é suficiente que eu inclua no meu texto, por exemplo, uma citação de algum filósofo, de um escritor, sem que essa citação esteja relacionada, esteja ligada à minha argumentação desenvolvida. Então, esse repertório, essas ideias, elas precisam ser acrescentadas de forma que contribuam com a argumentação que eu estou desenvolvendo no texto. Então, o que é interessante que você faça na sua redação em relação à competência de número 3? Você precisa relacionar, organizar todas essas informações. Essas informações precisam ir além dos textos motivadores. Você precisa demonstrar o seu repertório sociocultural. E para que isso fique claro para o avaliador do texto, é interessante que em cada parágrafo você inclua um argumento. E daí nós vamos falar também na questão... Então nós vamos falar também na questão do tópico frasal. O que é o tópico frasal? É aquela ideia principal que você desenvolve em cada parágrafo. Então, na introdução, você vai apresentar o tema e a sua tese, o seu ponto de vista, porque o texto precisa que você apresente uma opinião sobre o assunto, você não pode ficar em cima do muro, como nós já falamos aqui. E também que você apresente a sua argumentação. É interessante que você organize o texto em 4 parágrafos. Por quê? Porque você tem a introdução com a sua proposição, a sua tese, né? Então o tema e a sua opinião sobre o assunto. Pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um com um argumento relacionado ao seu repertório sociocultural e também relacionado ao tema. Cada parágrafo desse ele vai ter um tópico frasal, ou seja, uma ideia central. Se eu for mudar a ideia, eu abro outro parágrafo, né? Cada parágrafo, uma ideia, um tópico frasal. E a conclusão do texto, né, atendendo à proposta de intervenção na redação do Enem. Portanto, na defesa do meu ponto de vista, esses argumentos eles vão apresentar uma hierarquia. Ou seja, de que forma eu construo a minha tese e a minha argumentação, as minhas hipóteses, com base no meu repertório sociocultural, em defesa desse ponto de vista. Eu posso começar de um argumento um pouco mais básico para um argumento mais forte, por exemplo. Eu posso contra-argumentar, eu posso dar parcialmente razão ao outro lado, ao outro ponto de vista contrário ao meu. E para fazer isso, eu tenho que incluir um argumento que eu possa refutar, que eu possa ganhar, digamos assim. Eu argumento, contra-argumento, e depois eu rebato esse contra-argumento com um argumento mais forte ligado ao meu ponto de vista. Isso é contra-argumentar. Tomando cuidado para que esse contra-argumento não seja muito forte, para que eu possa refutá-lo, senão eu faço um gol contra, concorda? Então, a contra-argumentação ela é uma forma mais complexa, que também pode ser usada no texto. Mas se você considerar mais complicado, argumente selecione argumentos relacionados ao seu ponto de vista. Então, para fechar, para concluir aqui a competência de número 3, nós vamos falar da questão dos indícios de autoria. O que é ter indícios de autoria? O que é ter autoria na redação do Enem? Então, você é considerado, o seu texto, ele apresenta indícios de autoria
quando você tem um projeto de texto bem construído, de forma estratégica, ou seja, você escolheu boas informações para embasar os seus argumentos, e esses argumentos eles são organizados de forma consistente, ultrapassando os textos motivadores. Então, os indícios de autoria, o que aumenta muito a sua nota na competência de número 3, para uma nota acima de 800 pontos. Então, para que você consiga essa nota de 800 a 1000 pontos, você precisa ter indícios de autoria na sua redação. Ou seja, o seu texto precisa ser bem estruturado, de forma estratégica, com argumentos fortes, consistentes e que ultrapassem aquelas informações que foram dadas nos textos motivadores. Então, sobre a competência de número 3, seriam esses aspectos, relacionados principalmente à compreensão textual, à sua interpretação desses textos e a seleção de argumentos e quais as informações que você consegue incluir do seu repertório, ou seja, dos livros que você leu, dos filmes que você assistiu, de fatos históricos, que você tenha conhecimento e que acrescentem consistência a esses argumentos, ok? Então, esses são os aspectos referentes à competência de número 3.